Nas sociedades ocidentais modernas, é comum o entendimento de que o conhecimento científico é essencial para auxiliar na resolução dos graves problemas sociais que enfrentamos hoje. Porém, cientistas de renome de diferentes áreas que estudam este assunto afirmam que a ciência não tem conseguido dar essa contribuição. Eles sugerem que a ciência e os cientistas precisam reexaminar seus objetivos e sua forma de atuação. Muitos deles propõem aproximar a ciência da sociedade de forma colaborativa e simétrica, com foco na redefinição conjunta de problemas e na geração de soluções situadas. Contudo, implementar estes tipos de abordagens, conhecidas como coprodução transdisciplinar, não é trivial. Quais os desafios para que processos de coprodução transdisciplinar possam contribuir para a resolução dos graves problemas perversos que enfrentamos? Os desafios de processos de coprodução transdisciplinar estão, em grande parte, associados a como a ciência é vista na sociedade. O mito da ciência livre de valores, que serve como árbitro imparcial para a tomada de decisão, ainda prevalece dentro e fora da academia nas sociedades ocidentais modernas. Mas a realidade é diferente. A ciência não é isenta de valores. Cada disciplina científica delimita certos fenômenos de interesse e formas de abordá-los, o que influencia diretamente os fatos, informações e valores que são priorizados nos seus estudos e no conhecimento gerado. A ciência também não dita certo e errado, bom e ruim. Ou seja, seus resultados não servem para resolver conflitos de interesses entre grupos sociais com diferentes valores. Esse papel cabe à política, entendida de forma ampla como o conjunto de atividades associadas com a tomada de decisão em grupos humanos. Assim, acordos a respeito do que é valorizado e do que deve ser priorizado, seja em comunidades, organizações ou nações, estão no campo político. A ciência, como fonte de conhecimento, pode ajudar a esclarecer as questões que estão em jogo para iluminar os debates, negociações e acordos. Mas ela só pode contribuir efetivamente para a resolução de problemas sociais que são factualmente complexos e normativamente ambíguos, uma vez que tenham sido estabelecidos acordos sobre o que é o problema. O mito da ciência livre de valores, capaz de atuar como um árbitro neutro na tomada de decisão, se soma à ideia de que a ciência deve estar protegida numa torre de marfim. Esta ideia é reforçada pelas políticas científicas estabelecidas após a Segunda Guerra Mundial, que estabeleceram um modelo de governança da ciência em que a ciência se autorregula. Segundo este modelo, os cientistas devem atuar de forma autônoma e independente, isolados das pressões da sociedade, livres para avançar o conhecimento abstrato e generalizável. Este modelo assume que o simples acúmulo de conhecimento científico básico levaria automaticamente ao uso desse conhecimento para resolver os problemas da sociedade. Essas formas comuns de enxergar a ciência nas sociedades ocidentais modernas têm consequências importantes. Ver a ciência como livre de valores, como um árbitro imparcial que decide questões normativas, protegida das pressões da sociedade, autônoma e como uma autoridade, gera certas crenças. Uma delas é a ideia de que a ciência é a única maneira de criar conhecimento válido. Isso leva à desvalorização de outras formas de conhecimento. Além disso, essa visão faz com que se acredite que questões normativas, ligadas a valores, não afetam a ciência. E, pior, que são irrelevantes na tomada de decisão, que poderia ser baseada apenas no conhecimento científico. Como essas crenças são bastante arraigadas, mesmo em grupos colaborativos de coprodução transdisciplinar, cientistas acabam tendo uma posição de privilégio e maior poder em relação a outros atores. Isso cria dificuldades para estabelecer relações horizontais e simétricas dentro desses grupos. Também torna mais difícil valorizar outros tipos de conhecimento, como o estratégico e o experiencial. No entanto, esses conhecimentos são essenciais nessas abordagens, que buscam justamente integrar saberes acadêmicos e não acadêmicos, diferentes expertises, perspectivas e valores. Por consequência, este maior privilégio e poder dos cientistas nestes grupos acabam dificultando a redefinição dos problemas a partir de diferentes perspectivas e valores, outro aspecto fundamental dessas abordagens.
Além da maneira como a ciência e os cientistas são percebidos, outro fator-chave que torna as abordagens de coprodução transdisciplinar desafiadoras está na forma como os cientistas e outros profissionais são formados e avaliados. Na ciência, a formação e avaliação dos pesquisadores focam principalmente na produção de artigos científicos. Isso incentiva a comunicação com seus pares, mas não com outros setores da sociedade. Esse enfoque não favorece o desenvolvimento das habilidades de diálogo e mediação necessárias para os processos de coprodução. Também não estimula a disposição para o engajamento nesses processos. Além disso, esses processos exigem tempo e dedicação, mas não geram produtos que sejam valorizados na academia. Esse desafio não se limita aos cientistas. Muitos profissionais também são formados sem ênfase nessas habilidades e, em geral, outras organizações, além das universidades, não valorizam processos colaborativos de coprodução ou o empenho de seus funcionários ou membros nesses processos. Desta forma, é comum que as pessoas envolvidas em processos de coprodução não recebam incentivos institucionais para desenvolvê-los. Muitas vezes, elas não compreendem o processo ou têm diferentes entendimentos sobre o que ele é e o que se espera dele. Além disso, elas podem não ter a experiência e as habilidades necessárias para conduzi-lo. Isso dificulta o engajamento, o diálogo e a colaboração, criando conflitos latentes que não são resolvidos. Portanto, facilitar processos de coprodução exige mudanças estruturais. Primeiro, é necessário modificar as organizações e os arranjos institucionais para que incentivem e valorizem a participação e o engajamento dos diferentes atores. Em segundo lugar, é preciso reformular a formação de cientistas e outros profissionais. Eles precisam aprender a lidar com as diferenças culturais relacionadas a valores, expectativas, linguagem, atitudes e comportamentos distintos que existem entre cientistas e outros participantes. Além disso, devem aprender a respeitar e a lidar com as diferenças entre os diferentes tipos de conhecimento. Por fim, outro desafio vital das abordagens de coprodução transdisciplinar é reconhecer e lidar com as assimetrias de poder e os diferentes interesses e riscos, e articular as diferentes habilidades e autoridades dentro destes grupos colaborativos. Para isso, dois aspectos são essenciais. Em primeiro lugar, é necessário criar espaços onde haja liberdade de contestação e pluralismo nas decisões. A criação desses espaços leva tempo e requer esforço e cuidado. É importante criar laços de confiança, senso de pertencimento, cooperação e reciprocidade entre os participantes, o que só é possível quando se reconhece a autonomia, a capacidade, a agência e a relevância de cada um. A empatia, isto é, procurar entender o outro a partir da sua perspectiva, e a honestidade, que envolve expressar genuinamente e claramente nossas necessidades e pedidos, são fundamentais nesse processo. Com o tempo, este tipo de ambiente permite diálogo e aprendizado mútuo e leva à construção de repertório comum e de perspectivas compartilhadas, que contemplam as visões e conhecimentos individuais, mas são maiores do que eles. Em segundo lugar, é fundamental, nestes espaços, repensar o significado da palavra autoridade. Em vez do significado usual de autoridade como algo imposto a priori aos demais do grupo, pensá-la como algo ofertado ao grupo. Neste sentido, a autoridade de cada um nasce das suas habilidades e expertises, que são oferecidas e complementam as de outras pessoas no grupo. Apesar dos desafios, quando o grupo consegue desenvolver esses espaços e formas de interação, as abordagens de coprodução transdisciplinar oferecem grandes benefícios. Além de gerar propostas de soluções específicas para problemas concretos, elas promovem aprendizado coletivo. Esse aprendizado se manifesta na criação de redes de entendimento e colaboração que atravessam organizações. Essas redes unem pessoas, valores, conhecimentos e intenções, fortalecendo a capacidade de enfrentar desafios complexos de forma conjunta. Eu avalio que a coprodução transdisciplinar ela pode oferecer uma melhor compreensão das múltiplas dimensões dos problemas ambientais enfrentados pelo mundo atual e, com isso, aumentar as chances de melhor
melhores tomadas de decisão pelos tomadores de decisão, oferecendo ferramentas importantes no tratamento das políticas públicas ambientais no Brasil, auxiliar na adoção de soluções mais racionais, baseadas em dados e evidências, e com isso entregar uma gestão ambiental mais assertiva e antenada com os problemas ambientais complexos que enfrentamos no mundo atual. Em síntese, os desafios das abordagens de coprodução transdisciplinar como estratégia para a resolução de problemas perversos estão associados à necessidade de transformar como a ciência é vista nas sociedades ocidentais modernas, isto é, como livre de valores, como um árbitro imparcial que decide questões normativas, como algo a ser protegido das pressões da sociedade e como autônoma e uma autoridade. Estas visões da ciência levam à crença de que a ciência é a única forma de criar conhecimento válido e a uma desvalorização de outras formas de conhecimento. Outra questão-chave se relaciona à necessidade de mudanças estruturais. Primeiro, nas organizações e nos arranjos institucionais, para que viabilizem e valorizem a participação e o engajamento dos diferentes atores. Segundo, na forma de treinar cientistas e outros profissionais, para que estes aprendam a lidar com as diferenças culturais entre cientistas e outros atores envolvidos, e que respeitem as diferenças entre tipos distintos de conhecimentos. Por fim, outro desafio vital das abordagens de coprodução transdisciplinar é o esforço e cuidado necessários para a criação de espaço de livre contestação e de pluralismo nas decisões dos grupos, de modo a reconhecer e lidar com as assimetrias de poder e os diferentes interesses e riscos, e articular as diferentes habilidades e autoridades dentro destes grupos colaborativos.